Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Cenáculo, esse nosso programa semanal de aprofundamento, de intimidade com a palavra, de crescimento na nossa vida de espiritualidade. Nós estamos trilhando o caminho dos hábitos espirituais e especialmente hábitos exteriores, que nós chamamos assim, e vamos hoje falar sobre o hábito da solitude. Deus nos chama da solidão para a solitude. Mas antes de nós trabalharmos esse tema, de lermos o texto sagrado e de pensarmos um pouco sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo, dar o seu like lá, o seu joinha e a compartilhar este vídeo. Você pode compartilhar ele com todos os seus contatos pelo WhatsApp. Ajude que essa mensagem de desenvolvimento espiritual chegue a mais pessoas. O YouTube vai entender, né, que o nosso conteúdo ele é importante, ele é relevante, vai distribuir melhor esse conteúdo e abençoar a vida de mais pessoas, tá certo? Então, vamos nós. Sua caneta, seu caderno, sua Bíblia e nós vamos falar sobre a solitude. Eu quero te convidar para ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós leremos dos 5 ao 8. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Não vamos falar, sobre a disciplina da oração, porque já tratamos dela, mas quando lemos esse texto de Mateus, que fala sobre estar a sós, também podemos ver nele essa dimensão da solitude. Nós vivemos um tempo de muitas multidões, porque quando o texto sagrado fala de multidão, o número é muito diferente do que consideramos multidão hoje. Se você pensar aí comigo, quantas pessoas moram na sua casa, ou de quantas pessoas se compõe a sua família? Quantas pessoas trabalham ou estudam com você? Quantos membros existem na sua igreja? Você sabe qual é o número de habitantes da sua cidade? Cada vez que a gente vai falando sobre esses números, a quantidade de pessoas vai aumentando, A população mundial, ela é de mais de 7 bilhões de pessoas. E mesmo quando nós falamos desse número tão grande de pessoas, existem muitas pessoas com medo da solidão. O medo de ficar sozinho, de ficar sozinhas, petrifica as pessoas, paralisa as pessoas. Se a gente pensar numa criança que muda para uma nova vizinhança, que muda para uma nova escola e chega para sua mãe e diz: ninguém brinca comigo. Alguém que entra na faculdade e se sente muito deslocada, agora uma figura que não ganha tanto destaque. A gente pode pensar em tantas situações em que pessoas sentem-se sozinhas. E o sentir-nos sozinhos nos impulsiona em direção à multidão e ao barulho que ela faz. Você conhece gente que tem tanta dificuldade de estar sozinho, estar sozinha e em silêncio, que se estiver sozinha em casa, liga a TV ou liga o rádio para que o silêncio não faça parte da sua existência? Isso demonstra um pouco de medo da solidão. Mas o tema de que estamos falando hoje, que é solitude, que tem a mesma raiz na palavra solidão, a raiz dessas palavras vem do latim solitudine. São palavras que, apesar de terem a mesma raiz, significam coisas muito diferentes. A gente se acostuma muito a ouvir a palavra solidão, e a solidão ela é algo desagradável. A solidão é algo que nos traz desconforto. A solidão é algo
que nos faz sofrer, que nos faz padecer. Já a solitude não é desagradável. Quando estamos falando de solitude, ao contrário do que pode nos parecer, estar sozinho não nos faz sofrer. Ao contrário, nos faz ter oportunidade de pensar sobre a vida, contemplar e valorizar o que temos e o lugar onde estamos. Ela pode nos ajudar, a solitude pode nos ajudar a colocar a cabeça no lugar, para pensar, para tomar boas decisões. Enquanto a solidão fala dessa ausência, desse vazio, a solitude fala de presença de Deus na sua vida, do seu prazer em estar consigo mesmo, consigo mesmo. A solitude é esse exercício que nos faz contemplar a presença de Deus. O propósito dela não é nos afastar das pessoas, mas é ter prazer em encontrar conosco mesmos, no autoconhecimento, para nos aproximar de forma mais saudável das pessoas, sem sermos dependentes delas, para vivermos de forma equilibrada uns com os outros, umas com as outras. Os evangelhos nos apresentam, tanto o texto que falamos agora, como outros textos, nos apresentam Jesus falando sobre esse momento que ele tinha a sós. Então, era um tempo precioso e de que Jesus não abria mão. A gente pode ver que o texto narra muitos momentos. Jesus tinha uma vida muito atarefada, como muitas vezes é a nossa hoje. Às vezes a gente tem a impressão de que o dia não dá conta de tantos afazeres que temos. E não separamos tempo para o silêncio, nem tempo para estar sós com Deus. Jesus tinha uma vida muito atarefada e algumas vezes o texto sagrado diz que ele mal tinha tempo para comer ou para se retirar, para descansar ou para oração em particular. Mesmo assim, ele não abria mão de passar um tempo precioso na presença de Deus. Essa prática de permanecer a sós com Deus era constante na vida de Jesus e ela é muito importante para a nossa espiritualidade hoje. Jesus buscou muitas vezes, o deserto, outras vezes ele foi para um monte. Em momentos decisivos, ele aparece buscando a presença de Deus, solitário. No início do ministério, ele andou no deserto. Então, Jesus faz sempre opção por estar com Deus. Os primeiros cristãos, eles também aprenderam e reconheciam em Jesus esse ensino tão precioso. Então, eles cultivavam essa disciplina. Estar consigo mesmo, estar com Deus e perceber a graça de Deus nesse tempo. O convite que Jesus fazia aos seus discípulos, ele também faz para nós hoje. Os mestres ensinavam a orar naquele tempo, Eles ensinavam aos seus discípulos e Jesus também faz isso. João Batista faz isso, mas em Jesus existe um ensinamento diferente. Quando os mestres ensinavam a orar, ensinavam lindas orações para que publicamente a fé fosse exposta, para que as pessoas percebessem ou recebessem aquelas pessoas como pessoas importantes. E Jesus diz: procure o seu Pai em secreto, viva intimamente com Ele, Ele conhece você. Então, nesse tempo em que estamos buscando cultivar uma vida espiritual sadia, saudável, separe tempo para estar a sós com Deus. Ainda que haja uma multidão ao seu redor, ou que você esteja a sós, isso não tem a ver com a quantidade de pessoas, mas tem a ver com uma condição interior. Separe um tempo para estar com Deus. Sinta prazer na presença de Deus e na presença de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa caminhada, que Ele nos inspire a perceber nesses momentos de solitude que nós não caminhamos sós, que nós caminhamos com Deus sempre presente. Amém.